I'd like to now introduce our first speaker, and this is Veronica Moraes. Veronica is a feminist activist, former candidate for local elections in Rio de Janeiro, and she's going to speak in Portuguese. And thank you so much and welcome. Over to you, Veronica. Eu gostaria de cumprimentar a todos vocês presentes aqui. Meu nome é Verônica Moraes. Eu sou ativista, feminista e trabalho pelos direitos plenos e emancipação das mulheres. Agradeço pelo convite para falar um pouco sobre questões que vêm impactando terrivelmente a situação das mulheres no Brasil. Desde que percebi o perigo que as políticas de identidade de gênero representavam para nós, mulheres e crianças, essa questão se tornou um ponto central em minha luta. Decidi falar abertamente, sem medo, sobre o que a maioria das pessoas tem evitado, porque temo por nós mulheres. Desde então, tenho falado sobre isso em toda e qualquer oportunidade que eu tenha. Eu vou fazer uma analogia com um período da ditadura que tivemos no Brasil, porque o que mulheres que criticam políticas de identidade de gênero neste país estão sofrendo agora se assemelha ao que as pessoas sofriam naquela época. Por favor, apague o meu nome. Estou com medo. Tenho medo de perder o meu emprego. Tenho medo de perseguição. Tenho um filho para criar. Não quero ser processada, ir para a cadeia. Fui ameaçada. Estou em pânico. Era assim que falávamos em um período recente da nossa história, após um golpe militar que impôs uma ditadura de 21 anos. Mas o que eu descrevi para vocês agora é o que acontece no privado do meu Instagram. Mulheres, mães de filhas, me mandam material para postar, mas me pedem para que eu não exponha seus nomes, pois sentem constantemente ameaçadas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, notando que o parlamento permanecia omisso em relação a questões de identidade de gênero, equiparou as questões de homofobia e transfobia ao crime de racismo. 9 dos 11 juízes aprovaram essa medida. Em 2021, os casos de injúria racial, que são casos de ofensa de conteúdo discriminatório contra um grupo determinado de pessoas, também entraram na categoria de criminalização do racismo. Inicialmente, essa lei parecia razoável, pois as pessoas trans, que eu considero como pessoas fora do padrão estabelecido pela sociedade, precisavam ter a dignidade de suas vidas reconhecida e a proteção contra a violência social. Mas então, certas mulheres trans ficaram profundamente ofendidas ao serem lembradas que, na verdade, são homens biológicos e começaram a se afirmar como racialmente ofendidas. Assim, ao invés dessa lei ser usada para proteger pessoas contra a violência, ela passou a ser usada para agredir e silenciar mulheres que viram seus direitos violados e apagados pela política de identidade de gênero. Ao mesmo tempo, a lei atacou nosso direito à liberdade de expressão, direito este contido em nossa Constituição Federal, que é a fonte de todas as leis estaduais, acima, além de qualquer uma daquelas contidas em tratados internacionais. A liberdade de expressão é a lei que garante a manutenção da nossa democracia, ou seja, afirma que todo cidadão tem o direito de expressar a sua opinião. Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu biologicamente homem e que agora tem a autopercepção de ser mulher. Mas o que é uma mulher
além dos estereótipos de cabelos compridos e hábitos de usar vestidos. O que é uma mulher? Se ela não é uma pessoa do sexo feminino, quem ela é? Um espírito? Um fantasma? Uma energia? Eu estou falando que o Supremo Tribunal Federal votou uma lei para proteger um grupo de pessoas sem uma definição adequada de quem são. Ninguém sabe defini-los ao certo. E ainda por cima, esta lei é inafiançável e imprescritível. Como uma lei não pode proteger um grupo de pessoas sem uma definição concreta de como esse grupo é constituído, torna-se impossível questionar essa mesma lei sem uma definição adequada desse grupo. E, nesse caso, nós ficamos sem poder falar. Alguns transativistas procuram brechas nessa lei para impor a teoria queer fantasiosa e silenciar ainda mais nosso debate. Um exemplo é o caso do parlamentar Erika Hilton, mulher trans, que usou o judiciário para atacar uma feminista que, após eleições municipais, em um ato de protesto, reclamou que um espaço que deveria ser ocupado por uma mulher havia sido ocupado por um homem. Indignada, ela declarou em seu Twitter: a vereadora mais bem votada de São Paulo é um homem, se referindo a Erika Hilton, que tinha acabado de se eleger com uma votação muito expressiva. Eu vou dizer uma frase e eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Você deve falar sem falar nada. Esta frase eu tirei de um relato de um sambista sobre a censura durante o período da ditadura, que eu uso para fazer mais uma analogia de como temos que lidar com a identidade de gênero no Brasil no momento. Há pouco tempo, participei de um evento para organizar uma frente feminista, quando uma das participantes sugeriu que deveríamos moderar a nossa linguagem ao nos referirmos a mulheres trans. Ou seja, temos que falar sem falar nada. Foi exatamente isso que o músico disse nos tempos da ditadura. As mulheres estão cada vez mais receosas em se pronunciar, por medo de processos judiciais e até irem para a cadeia. É um absurdo o que está acontecendo. O que torna esse cenário mais perigoso e cruel é a absoluta falta de apoio da esquerda brasileira. Recentemente, após confrontar publicamente um parlamentar trans, membro do meu próprio partido, a vice-presidência do partido foi concedida a essa mesma pessoa. Pareceu-me que foi feito porque estamos em ano eleitoral. Também pode significar que os nossos direitos das mulheres estão sendo diluídos e negociados. Isso não é novidade para nós, mulheres brasileiras, pois ainda não temos nem mesmo o direito ao aborto. No Brasil, a esquerda nunca assumiu essa agenda, sendo um país de tamanho continental, onde 50% das gestações não foram planejadas. Todos os partidos de esquerda estão aceitando essa teoria fantasiosa, identidade de gênero. Mesmo no Partido dos Trabalhadores, o PT, que é o maior partido do campo progressista, a travesti Indianara Siqueira, um candidato ao legislativo, está defendendo a legalização da prostituição. E isso é muito estranho, pois muitos travestis reclamam que precisam entrar na prostituição por falta de outros meios de sobrevivência.
E, curiosamente, sabe-se que a maioria das vítimas de prostituição são as mulheres. Esse cenário é desolador. As mulheres são silenciadas de muitas maneiras. Muitas vezes somos bloqueadas ao comentar em postagens de transativistas. Temos um caso aqui em que uma artista visual, Aleta Valente, foi expulsa em uma festa sobre um coro que a chamava de transfóbica. Insisto muitas vezes, enquanto mulheres, para lutarmos contra essa situação desastrosa, precisamos perceber que o que está em jogo é uma disputa pela palavra mulher. Está acontecendo um movimento para redefinir o que é mulher, enquanto a palavra gênero se espalha. Por isso, devemos marcar nossa posição e continuar usando nossas palavras. A linguagem é um território importantíssimo nessa luta e está em disputa. Não podemos recuar. Outra tentativa de silenciamento é o exemplo da ativista lésbica Gisela Carvalho, que foi convidada para um cine-debate sobre o amor lésbico. Mas uma semana depois, o convite foi retirado sob acusação de transfobia. Assim que soube do ocorrido, me ofereci para acompanhá-la ao mesmo tempo e mobilizar outras mulheres também para participar do evento. O resultado foi o melhor que o esperado, pois a cinegrafista Adélia Sampaio exigiu que Gisela participasse do debate. Foi uma vitória para nós. O que considero hoje o maior desafio para nossa luta é tirar as mulheres de sua paralisia, fazer com que elas entendam que não temos como vencer essa luta sem conflito. O conflito é inerente a esta situação. O conflito é inerente a esta situação e pode haver consequência para algumas de nós. Mas o que devemos fazer é pensar em estratégias para enfrentar essas situações e não simplesmente evitá-las a qualquer custo. As mulheres devem entender que a melhor maneira de minimizar as consequências é nos unirmos e nunca nos retirarmos, porque se recuarmos, as ideologias de gênero podem ir ainda mais longe. Muitas mulheres me perguntaram se eu não tenho medo de ser processada ou presa. Digo que tenho mais medo do avanço das políticas de identidade de gênero. Mas, na verdade, temo sim pela minha segurança. Recentemente, recebi uma mensagem extremamente violenta, uma ameaça de morte. Sem apoio político e o judiciário estabelecendo leis que nos enfraquecem a cada dia, quem vai me defender? No entanto, não vejo outra opção a não ser continuar, até que muitas mais mulheres se juntem a nós e a outras que vieram antes de nós, para que tenhamos coragem e continuar a luta. Acredito que só mudaremos esse cenário com uma grande revolta de mulheres. Muito obrigada. Thank you.